ele perguntou o seguinte: Pastor, qual a Bíblia mais completa e como foi escolhido o cânone que conhecemos? Eu achei uma boa pergunta porque tem muita gente que nem disso sabe, ok? Vamos lá. Primeira coisa que eu sempre gosto de informar: existem 10 cânones bíblicos. Uhum. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, quem não sabe fica sabendo agora, e você pode pesquisar, cânones bíblicos. Se você não achar em português, pesquisa em inglês. A informação está lá. Então, não existe só uma Bíblia. A sua Bíblia, a Bíblia que é o cânon que nós temos hoje de Lutero, século XVI, é uma de outros 9 cânones. Então são 10 que nós temos hoje no mundo, tá bom? Só que a maioria de nós conhece apenas o cânon católico e o cânon protestante. Mas os ramos da ortodoxia têm outros cânones, cânon armênio, o etíope, o copta e por aí vai. Se você pesquisar, você vai ver. E esses cânones têm diferenças entre si. Por exemplo, para nós aqui no Ocidente, Primeiro Enoque é um livro apócrifo, Uhum. certo? Né? Mas no Sim. cânon etíope, copta e alguns cânones ortodoxos, ele não é um apócrifo. Por exemplo, na sua Bíblia e na minha aqui, segunda Pedro, segunda e terceira João são canônicos. Mas em alguns cânones, estes livros são para eles apócrifos. Então, aquilo que é canônico para você, para um outro cristão no leste europeu ou na Etiópia, é um apócrifo. E Uhum. vice-versa. Então, nós já tiramos por aí que a história da formação do cânon que contam para nós é uma história numa perspectiva ocidental, cristã, romanizada, ocidental. O cisma de Lutero, ou a reforma, não foi a primeira vez que alguém tentou se separar de Roma e conseguiu. Uhum. Então, são coisas que nós temos que ter em mente. Logo, se nós falarmos de Antigo Testamento, o que se tem é a história, que alguns falam academicamente que aconteceu, outros contestam esta história, que é do Concílio de Jâmina. Então, isso é muito contestado, se ocorreu ou não ocorreu, mas se nós eventualmente assumirmos a possibilidade que tenha ocorrido ali no final do primeiro século depois de Cristo, nós então entendemos que é ali que se formou de fato um cânon judaico, que é quando judeus, rabinos, decidiram ter uma coletânea de livros que eles julgariam úteis e inspirados, entre aspas, tá? Porque o judeu não acredita em nada que nós acreditamos como cristãos, a não ser um raminho desse tamaninho assim, ó, bem pequenininho, que são os judeus messiânicos e nazarenos, que é um Uhum. ramozinho bem pequeno. Todo outro 99% do judaísmo não acredita em nada do que nós acreditamos. Sim. Nada. E o Talmud difama Jesus de maneira bem clara e objetiva. Bem Uhum. clara e objetiva. Mas é ali então que se forma. E um dos critérios que foi utilizado eram livros que foram escritos na língua hebraica, ou que estivessem com a sua composição escriturística original na língua hebraica. Ainda assim, de acordo com a história desse concílio, ou desta reunião, Eclesiastes quase ficou de fora, né? Tem os motivos do porquê. Eclesiastes é um livro que não tem nada de inspirado. Se você lê ele no hebraico, ele é até um pouco censurável, você lendo ele originalmente. Quando ele é traduzido para o português ou para o inglês, ele é romanceado, ele é romantizado. Uhum. Mas ele em hebraico traz algumas descrições que são, eu não vou usar aquela palavra com P, né? Por, Uhum. né? Uhum. Então, no hebraico ele é bem quente. Pronto, achei um Certo. eufemismo. Ele Boa. é bem quente em hebraico. Em português, ele vem suavizado para gente. O livro de Ezequiel também teve problemas. O livro de Ezequiel, em um primeiro momento, não era visto como um livro inspirado.
Uhum. Até porque o livro de Ezequiel tem uma parte dele que tem um linguajar esdrúxulo, chulo, que também, como se fosse um palavrão, que também não é traduzido para o português, vem de maneira eufemística. Então, assim, esses livros foram os que vieram para o cânon judaico, para a tradição judaica. Mas a autoridade, de fato, no judaísmo, seria a Torá, que eles dizem que é o Pentateuco, mas que, na verdade, é o que os sábios interpretam da Torá. Né? A Torá não é autoridade, mas do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista praxeológico, prático do dia a dia, é os sábios, é o que os sábios dizem da Torá. Uhum. E aí você tem Talmud, você tem todas aquelas tradições, né? Mishnah, Guemará e por aí vai. Então é ali que está, de fato, a exegese que eles enxergam assim, os níveis de exegese da própria Torá. Fora os comentários, Gênesis Rabá, Êxodo Rabá e por aí vai. É o Zohar ou a Zohar? Zohar. Mas é Isso. o Zohar. É o livro do Esplendor. É o livro, isso. O Zohar, ele é um livro aceito pelo judeu ortodoxo ou só para aquele que é cabalista? Corretamente, né? Deveria pertencer só à escola que seria os cabalistas, né? Porque, historicamente, talmudistas e cabalistas não se davam muito bem. Você tem grandes sábios, né? Como Maimônides, por exemplo, que navegava entre a tradição proto-cabalista e a tradição talmúdica, mas você tem outros sábios que deixaram isso diferenciado. Haviam até debates entre talmudistas e cabalistas na antiguidade, na Idade Média. Sim. Né? Então, mas tem mais livros. Tanto que na época de Cristo, as escrituras dizem que haviam tipos de fariseus também, saduceus, outros tipos de pessoas que tinham uma visão diferente, né? Sim, um acreditava na ressurreição, o outro não acreditava, ou seja, não é novidade essa bagunça que a gente vive aqui nos dias de hoje. Não é novidade não. Você tinha diversas ramificações das seitas judaicas. Você tinha as três principais, né, que são ditas até por Flávio Joséfo, seriam os essênios, os fariseus e os saduceus. Mas você tinha também zelotas, sicários, que tinham uma visão um pouco diferente dessas mais tradicionais e voltadas para leis, mas que também eram seitas e partidos judaicos, que também tinham seus cérebros, né? Suas cabeças pensantes, as pessoas que tinham uma interpretação um pouco mais, às vezes, radical, mas da própria Torá, da lei judaica. Então, já havia essa falta de consenso, não é de hoje, né? E o Novo Testamento, né, ele é um produto já dos pais da igreja. Tem nada a ver com judeus, nem com o judaísmo, a seleção dos livros. Né? Você tem os códices, né? O Códice Vaticano, os códices sináiticos, o Códice Washingtoniano. Você tem algumas listas que já circulavam, aparentemente, com os 27 livros, como o cânon muratoriano, o cânon de Muratori, mas não é suficiente para dizer que havia um consenso, porque você pega os próprios códices, você tem livros lá como Pastor de Hermas. Então, quem vai definindo o que é inspirado ou não são os pais da igreja em suas disputas. Então, respondendo à pergunta do amigo, não existe Bíblia mais completa. Essa é a questão. O Novo Testamento, por exemplo, é fruto da literatura apócrifa. Isso é um fato. O Novo Testamento, por exemplo, não seria nada do que temos hoje sem 1 Enoque. Não teria como. As descrições do próprio Jesus, da sua vinda, é 1 Enoque. Filho do homem, a descrição é 1 Enoque. O mundo angélico do Novo Testamento é de 1 Enoque. Apocalipse, 1 Enoque. Então, muitas sentenças que Jesus utilizou, você encontra nos testamentos dos patriarcas, outras sentenças que tem, estão nos deuterocanônicos católicos. Jesus fala da sabedoria de Ben Sirá.
ele cita esse. Se for falar, é um apócrifo católico, por isso que não chame de apócrifo. Deuterocanônico católico. Porque se a gente for falar do Novo Testamento e da literatura apócrifa, o Novo Testamento não existiria sem aqueles livros do período interbíblico. Que toda a teologia de Jesus, por exemplo, é baseada nisso, baseada nesses escritos. Com os achados até os manuscritos do Mar Morto, escritos essênios, fica mais evidente ainda a influência de algumas sentenças, algumas construções de frases que vêm dessas literaturas apócrifas. Então, não existe Bíblia completa. Quanto mais você ler destas tradições bíblicas, quanto mais você lê os essênios, quanto mais você lê 1 Enoque, Tobias, 1 e 2 Macabeus, Sabedoria de Ben-Sira, quanto mais você lê esta literatura, Jubileus, Testamento de José, Testamento de Levi, Testamento de Abraão, Pergaminho do Filho de Deus, Horóscopo do Messias, Pergaminho da Ceia, que vem dos essênios também. Quanto mais você lê essa literatura, você vai entender de verdade o Novo Testamento. Você vai entender de verdade. Não é exegese moderninha, atual, não. Entender de verdade a mentalidade dos escritores, de onde eles estavam tirando aquelas ideias, aquelas construções que formam o pensamento do Novo Testamento. Olha, então não existe a Bíblia mais completa, é aquela que você lê. Quanto mais livros você lê da cultura neotestamentária, da cultura do Antigo Testamento, veterotestamentária, mais completo você será para entender os escritos do Antigo e do Novo Testamento.